o aumento dos impostos sobre os combustíveis, já todos nós percebemos que tão depressa não vão baixar. Os carros 100% elétricos são uma alternativa porque, de facto, gastam muito menos. Por outro lado, são mais caros do que os carros a diesel. Neste Contas Poupança, vamos tentar perceber se compensa comprar um carro elétrico e, se sim, em que condições. Então, Ricardo, tudo bem? Já nos encontramos daqui, enfim. É verdade. Cá está o carro. Vamos lá ver como é que ele funciona? Bora. Então vamos lá. Ricardo Almeida acaba de comprar o segundo carro elétrico da família. É um carro de serviço que veio de Espanha. Ficou tão satisfeito com o primeiro que resolveu comprar mais um. Obviamente já sabe que é só para andar na cidade. Para ir ao Algarve ou ao Porto tem de encontrar uma alternativa. Já vamos falar daqui a pouco com o Ricardo e com o Orlando, que importa os carros de Espanha e França e os vende em Portugal, para sabermos quanto deu por ele. Há cada vez mais portugueses a fazer contas para saber se compensa comprar um carro 100% elétrico. Há a ideia de que são mais caros do que um carro a diesel, e é verdade. Novos custam à volta de 30, 40 ou 50 mil euros, conforme as marcas e modelos. Portanto, a pergunta é, compensa a diferença? Aqueles 5, 6 mil euros para carros equivalentes que pode custar a mais o carro elétrico, começa a partir do dia em que sai do stand a recuperar esse dinheiro. Logo à partida, porque não tem que comprar o selo do carro, o chamado Imposto Único de Circulação, o IUC, os carros elétricos estão isentos. Se viver em Lisboa, tem o selo verde da EML que lhe permite estacionar em toda a cidade de Lisboa gratuitamente. Hoje em dia, este sistema da rede pública da Mobié ainda é gratuito, porque ainda estamos na fase piloto. Mas mesmo que tenha de carregar as baterias em casa, comparando com o gasóleo, poupa cerca de 75%. Gasta 1,14€ Aos 100. por cada 100 km percorridos. Como normalmente até costuma abastecer aqui nestes postos Nem gasto públicos, isso. então há quantos anos é que anda praticamente de graça? Há 4 anos e meio. Gastei 480€. Ou seja, para todas as voltas que faz no dia-a-dia, Henrique Sanches gasta cerca de 100 euros por ano. Compare com o que gasta por mês e faça as contas. Luís Maria tinha 2 carros a gasóleo e precisava trocar um. Pensou num elétrico, mas novos eram muito caros. Este carro custava 36.600, novo. Acabámos por esperar um ano e pouco, e comprar um carro em segunda mão. Acabámos por comprar o carro por 19.500. Luís procurou na internet durante algumas semanas até encontrar o carro ao preço que procurava e não está arrependido. Nós gastávamos cerca de 3 euros por dia em parque, 250 dias vezes 3 euros, temos uma poupança anual de 750 euros. Depois gastávamos cerca de 75 euros por mês no outro carro. Neste gastamos 15 euros para fazer os mesmos 1000 km por mês. Portanto, 600, 720 euros por ano de poupança em combustível. Depois ainda temos o Imposto Único de Circulação. Este carro também não paga. O outro carro também pagava 100 e poucos euros. Se fizermos as contas, nos 3 anos dá cerca de 4.700, 4.800 euros de poupança. Se tem dinheiro e quiser comprar um novo, lentamente pode recuperar a diferença em relação ao diesel. Mas para compensar realmente, tem de pensar em carros elétricos usados. Basta pesquisar um pouco na internet para encontrar carros de serviço das marcas a preços muito mais acessíveis e com as baterias em bom estado. Mesmo assim, o carro elétrico não é para todos. A autonomia é, de facto, eu diria, a única questão que pode fazer tomar a decisão entre optar pelo elétrico ou não. Na maior parte dos casos, o carro elétrico é suficiente para o dia-a-dia. Se me perguntar se é suficiente para ir daqui ao Porto, não, enquanto não existir uma rede de carga rápida adequada. A ZIV é, para já, a única empresa em Portugal que vende carros elétricos de todas as marcas, novos e usados, incluindo os famosos Tesla. Já há cerca de 100 em Portugal, mas custam mesmo em segunda mão quase 100 mil euros. Este custa 80 mil euros. Faz cerca de 400 quilómetros com um carregamento. Falemos então dos preços dos usados para bolsas menos recheadas.
Estamos a falar de um Renault Zoe, por exemplo, por 13 mil e poucos euros. Estamos a falar de um Nissan Leaf à volta dos 17 mil euros. Volkswagens E-Up, por exemplo, cerca dos 17 mil euros. Já há muitas marcas com carros 100% elétricos. Estes foram apenas alguns exemplos. Há mais. O problema dos carros elétricos, de facto, é a autonomia. Fazem cerca de 150 km se tiver cuidado com o acelerador. E há poucos postos de abastecimento rápidos. 3 em todo o país. Aveiras, Pombal e este na estação de serviço da autoestrada de Cascais. Consegue carregar metade da bateria em cerca de meia hora. Todos os postos nas grandes cidades são de carregamento lento, como este. Demora várias horas a carregar totalmente a bateria. Se carregar em casa numa tomada normal, tem de esperar cerca de 8 horas. Mas quem tem carros elétricos já se habituou a lidar com o tempo e a distância. Vou passar um fim de semana fora, falo para o hotel, reservo o quarto e peço para carregar o carro. Já alguma vez carregou o seu carro num restaurante enquanto jantava? Já carreguei, concretamente na Sartã, vi se era possível jantar e se o carro também podia jantar. E, de facto, permitiram. Eu tenho uma extensão com 25 metros no carro, que liga a qualquer tomada doméstica. E, portanto, enquanto estou a comer uma hora e meia, o carro carrega. Depois há a questão do aluguer das baterias. Custam cerca de 80 euros por mês. Pode não compensar. A maior parte dos utilizadores não paga o aluguer. Não é obrigatório, salvo raras exceções. Mas daqui a 8 anos, substituir as baterias custará 7 mil euros. Vamos então a contas. Com tarifa bi-horária pode fazer 100 km com 1,5 €. Um carro a diesel gasta cerca de 6 a 8 euros para fazer a mesma distância. Carros elétricos não pagam imposto de circulação. Não pagam estacionamento em Lisboa. A manutenção fica em 50 euros ou 100 no máximo. Não gasta óleo, filtros, correias, não tem turbo nem embreagem. E no momento da compra não paga ISV, o Imposto sobre Veículos. Orlando Pereira compra carros de serviço em Espanha e França e vende-os em Portugal a quase metade dos novos. O problema é mudar a mentalidade dos condutores portugueses. O carro elétrico é o primeiro que é um investimento em que nós olhamos para aquilo que ele está a consumir. Porquê? Porque o carro está a trabalhar para nós, vai nos permitir poupar dinheiro. Ricardo é o cliente mais recente. Poupou tanto com o primeiro que decidiu comprar o segundo. Este ficou por 21 mil euros, mas vai poupar cerca de 2 mil euros por ano. O carro anterior que eu tinha a gasóleo, 350 euros no imposto de circulação. Estamos a falar de uma revisão anual, que são cerca de 20 mil km por ano que faço, à volta dos 500 euros na marca. E depois o gasóleo em si, estamos a falar à volta de 150 euros por mês, que neste caso aqui estamos a falar cerca de 30 euros por mês. Há muitas pessoas que chamam isto um carro a pilhas, não é? Isto é um carro a pilhas, isto não anda, e depois dão uma volta nele, tem uma aceleração brutal, depois já não é porque o carro não anda, é porque não tem autonomia. E depois nós perguntamos quantos quilómetros é que fazem por dia, fazem 30, 40, 50... Em resumo, o grande problema dos carros elétricos novos ainda está no preço. A longo prazo até podem vir a ser uma boa opção, mas depende do uso que lhe der. Se comprar um em segunda mão, aí as contas melhoram bastante. Em todo o caso, não há nada como experimentar um e avaliar. Filipe Ferreira e Pedro Anderson. Sim.